Então, hoje, depois de eu falar um pouco para vocês sobre os critérios de correção de uma redação, ou seja, pensando ali em quais seriam todos os critérios, a gente precisa começar a falar de cada um desses critérios, e aí, como vocês deram uma olhada no plano de aula que já está compartilhado lá no Moodle com vocês, a gente vai alternando, tá? Algumas dessas partes linguísticas, de escrita, enfim, desse conteúdo de linguagem com o conteúdo de literatura. E a gente começa com alguns tópicos importantes daquilo que se chama norma padrão, que é o primeiro tópico ali num critério de correção de uma redação. Mas primeiro, é importante a gente entender o que é isso, o que é norma padrão, por que a gente precisa adequar o texto dentro dessa norma, e qual é a diferença entre norma padrão e norma culta, o que antes ali se chamava de norma culta, por que você coloca esse item norma padrão quando se vai corrigir a sua redação? Para fazer essa explicação, eu vou trazer para vocês os conceitos de língua, linguagem, e aí a gente vai entrar na questão da norma. Vou fazer isso tendo como textos de apoio um artigo de um linguista brasileiro chamado José Luiz Fiorin, que é um professor aposentado da USP, chamado A Linguagem Humana, e o livro A Norma Culta Brasileira, de Carlos Alberto Faraco, outro linguista brasileiro, esse professor da Universidade Federal do Paraná, beleza? Então, olha só, a primeira questão que nós precisamos pensar é o que é a linguagem, A linguagem é tudo aquilo que nós usamos para nos comunicar, todas as formas de comunicação. Nós somos animais que se comunicam, Quando se diz que o ser humano é um animal racional, é um animal que consegue criar as coisas, é um animal que tem consciência, das coisas da sua vida, inclusive da sua própria mortalidade, Um dos fatos importantes que nos torna humanos é a nossa capacidade de comunicação, uma comunicação complexa, não uma comunicação ainda vem sendo estudada nessa comunicação entre animais, mas não só uma comunicação mais básica, como a gente teria entre outras espécies animais, mas uma comunicação complexa, que não passa só por emitir mensagens do tipo tenho fome, estou com medo, preciso, me defender, estou chamando o grupo, mas também para expressar conceitos, como por exemplo eu estou fazendo agora aqui durante a aula. E uma das coisas que nos define é a capacidade de nos comunicar, Nós não só temos consciência das coisas e conseguimos criar conceitos, criar ideias, como nós conseguimos comunicá-las aos outros, porque nós somos animais sociais, que constroem sociedades, constroem vidas em grupo, vidas coletivas, Diferentes tipos de sociedade em que já vivemos, diferentes tipos de modelos de sociedade, modelos econômicos, existem diferentes tipos de cultura no mundo, mas todas elas dependem intrinsecamente da comunicação, certo? E a nossa comunicação ela é feita basicamente por meio da linguagem, Tanto de uma linguagem mais antiga, Eu não vou usar a palavra primitiva, mas uma linguagem que surge antes, Que é a chamada linguagem não verbal, que é uma linguagem baseada em sinais, Exemplo, se eu faço assim para vocês, Eu estou usando a linguagem não verbal, certo? Que é a linguagem que ela depende do uso de desenhos, Quando se encontram os desenhos deixados pelas civilizações antigas, Que as civilizações que existiam antes da escrita, anteriores à escrita, aqueles desenhos em cavernas são exemplos de linguagem não verbal, Feitas ali por símbolos que não são os símbolos escritos, os símbolos da língua, A linguagem não verbal, ela é tão cheia de significado, tão consistente quanto a linguagem verbal, e ela depende do contexto para ser compreendida.
Obviamente, né? Existem muitos tipos de símbolos e vários símbolos podem ter significados diferentes em culturas diferentes. Alguns símbolos eles podem ser positivos, né, em determinadas culturas, e outros símbolos podem ser, e esse mesmo símbolo pode ser negativo em outras culturas. Eu vou dar um exemplo para vocês. O símbolo da suástica, né, que é o símbolo que nós conhecemos como símbolo do nazismo, do Partido Nazista Alemão, vinculado a Hitler, que é vinculado à Segunda Guerra, ou seja, um símbolo de teor negativo no Ocidente, né? Antes dele ser cooptado, né, pelos nazistas, pelo Partido Nazista Alemão, ele era um símbolo de harmonia universal, de paz universal, usado pelos budistas, por exemplo, né? Então, vocês veem como um mesmo símbolo, né, nesse caso a suástica, ele adotado em um contexto diferente, né, ele acaba adquirindo um sentido diferente, né? E aí, eu usei um exemplo extremo, né, que é o da suástica, ele chega até ali a deixar de ser usado porque ele é muito mal visto. Mas percebam que o mesmo símbolo pode ter diferentes significados dependendo muito do contexto, né, dependendo muito da cultura que está olhando para aquele símbolo, certo? Então, essa linguagem não verbal, ela é tão significativa quanto a verbal. A linguagem verbal é aquela que eu estou usando aqui, tá? Assim como a linguagem não verbal, ela também é formulada por símbolos, que em linguística se chamam signos, né? Como vocês estão vendo aqui na projeção. Signo e símbolo é a mesma coisa. Quer dizer, não é a mesma coisa, mas se a gente for definir resumindo, é praticamente a mesma coisa. A definição de signo é um símbolo que representa alguma coisa, seja um objeto ou um conceito. A diferença é que na linguagem verbal, esses signos, eles são palavras, né? Então, por exemplo, aqui atrás de mim tem uma parede, né? Isso é um objeto, né? É um objeto que foi uma criação humana para dar sustentação para moradias em que você consiga colocar um teto nelas, né? Então você tem o chão, você faz uma parede para você poder jogar um teto por cima e assim você faz a sua moradia fechada. A gente deu o nome para esse signo de parede, né? Então se eu viro para vocês e falo parede, vocês já sabem do que eu estou falando. Se eu só aponto para isso daqui, né, como vocês compartilham da mesma língua que a minha, né, ou seja, da mesma forma da linguagem verbal, assim que eu apontar, vocês sabem que aquilo é uma parede, né? Agora, se vocês chegam para um russo e falam assim, parede, sem apontar para lugar nenhum, ele não vai saber do que você está falando. Por quê? Ele não sabe a mesma língua que você, ele não compartilha a sua língua, a sua forma de usar a linguagem verbal, aquilo que a gente chama de código. Agora, se você apontar para o objeto e falar parede, provavelmente ele vai responder falando como se diz parede em russo. Ou seja, o objeto ele é compartilhado em culturas diferentes. O signo muda, certo? Então, aqui no fim eu falei para vocês, a linguagem verbal, que é aquela que se manifesta na fala, como eu estou fazendo agora, e na escrita, ela é apreendida por nós na forma de uma língua. Tá? Em geral, a língua que a gente aprende, ela está condicionada a vários fatores, né? O primeiro deles é o nascimento. Eu, por exemplo, nasci no Brasil, em uma família de brasileiros, que podem ser descendentes de pessoas de outros lugares, mas que já eram brasileiros. Meu pai e minha mãe são brasileiros e todas as pessoas ao meu redor eram brasileiras. Então, quando você nasce, quando você é um bebê, você não consegue falar, né? Você chora, né? Você tem o mesmo tipo de comunicação mais limitada, né, do que outros animais aí, como um cachorro só late, né? Um bebê, ele chora quando ele está com fome, ele chora quando ele quer dormir, né? Ele está com sono e alguém acorda ele chora quando ele fez cocô na fralda, né?
Mas a gente tem uma capacidade de aquisição que ela é natural, ela é inata do ser humano, né? O que é natural a gente chama de inato, está presente nele, que é o que é chamado de capacidade de desenvolver essa linguagem, essa compreensão da linguagem, chamada linguagem verbal, né? Então, conforme a gente vai ouvindo as pessoas falando, a gente vai internalizando aquilo que ouve, né? E a gente vai se acostumando a dizer as palavras. Por isso que tem essa coisa, a primeira palavra do meu filho ou da minha filha. O que quer dizer isso? Entre aquela série de palavras que a criança ouve, que o bebê ouve, né? Qual vai ser a primeira que ela vai acabar dizendo? Porque em algum momento desenvolve-se essa capacidade da fala. E aí você vai falar a partir daquilo que você ouve. Então a gente, o grupo de palavras, né, o vocabulário que a gente vai ter, ele vai depender muito daquilo que a gente ouve, do acesso que a gente tem. Daí que surge essa coisa de pais que ficam lendo muitos livros para os filhos, para eles já terem acesso a um maior número de palavras, né, e etc. Então, eu falo a língua portuguesa, a variante brasileira, aqui do estado de São Paulo, do interior de São Paulo, do português brasileiro. Por quê? Foi essa que eu cresci ouvindo, foi essa a língua da minha infância. Geralmente, quem nasce em famílias bilíngues, né? Às vezes, sei lá, a mãe é brasileira, mas o pai é argentino, por exemplo, né? Essas pessoas costumam já desde a infância, né, saber mais de uma língua, pelo menos o português e o espanhol, ou seja, as línguas que essa pessoa ouve em casa, né? A não ser que os pais escolham sempre falar uma só. Crianças que são filhos de brasileiros, mas nasceram nos Estados Unidos, por exemplo, moram nos Estados Unidos. Eles vão ter esse primeiro contato com essa língua de casa, mas assim que começar a vida social ali com outras pessoas, né, fora, né, no mundo exterior, eles vão ter acesso a uma outra língua. Então é por isso que a gente diz que quando a pessoa é criança, é mais fácil dela aprender assim outras línguas, porque é nesse momento que você está desenvolvendo a sua capacidade linguística, a sua capacidade de falar, e é nesse momento que a gente é mais esponja, né? A gente vai ali sugando tudo que é falado e a gente vai aprendendo de uma forma mais fácil, né? A gente ainda não está com aqueles preconceitos, aquelas manias, né? Aqueles vícios de alguém que já é um falante estabelecido. Então, a língua é a forma como se manifesta a linguagem verbal. E o que é uma língua? A língua é a forma como nós estabelecemos a comunicação. Ela nomeia todas as coisas do mundo exterior e estabelece a nossa relação com a realidade, né? Percebam que sem o uso da língua, né, sem o uso da linguagem, a gente não teria comunicação, né? A maior parte da nossa comunicação, como a gente faz? A gente faz falando com alguém, ouvindo alguém falar, ou lendo, né? Lendo e escrevendo. Você vai falar, professor, eu escrevo muito pouco. Mas você pega e lê, né? Desde ler uma mensagem no WhatsApp, a ler um post no Instagram, até ler um livro de 200, 300 páginas, né? A gente lê. Como que a gente sabe, como que a gente conhece, né? A gente tem acesso ao conhecimento humano, as leis da física, por exemplo, a história, né? E a história da humanidade, a história do Brasil e etc., né? Como a gente sabe que houve escravidão no Brasil, por exemplo, que a gente tem acesso a documentos. Como a gente tem acesso a documentos? Lendo, né? Então, a língua escrita, ela é muito importante. Percebam quando vocês vão estudar história, você tem um período que é a pré-história, e um período que é a história. A história se inicia com a invenção da escrita. Por quê? É a partir da invenção da escrita que a gente começa a ter documentos que comprovam, né, aquilo que aconteceu naqueles períodos. E aí, decodificar esses documentos exige que nós saibamos a língua em que eles estão escritos. Cada língua é uma forma diferente de interpretar a realidade. Claro que existem, o que quer dizer isso, né? Se a gente pegar as línguas, as diferentes línguas, vocês podem fazer isso acessando o Google Tradutor, você vai ter, claro,
traduções, né? Você vai ter correspondentes para as palavras na sua língua, né? Então, por exemplo, a parede ali, se você for jogar a palavra parede no Google Tradutor e pedir para escrever isso em inglês, vai estar lá wall, né? Que é a mesma coisa. Só que a palavra wall, em inglês, ela serve tanto para parede quanto muro, né? Em português, nós temos duas palavras diferentes. Então, isso já é uma forma diferente de interpretar a realidade, né? Em uma língua, né, se vê aquelas duas coisas, que é uma barreira ali de cimento que dá sustentação a alguma coisa, né, usando a mesma palavra. Em português, devido aos objetivos diferentes, se usam palavras diferentes, né? Um outro exemplo. Em português, nós chamamos todos os dedos aqui que eu estou mostrando para você, tudo isso aqui que tem na mão, né, de dedos. Esses 4 e esse. Em inglês, esses 4 se chamam fingers. O dedão, que é o polegar, se chama thumb, né? São palavras diferentes, porque é uma conceituação diferente. É como se isso fosse uma coisa independente desse resto. Ou seja, é um conceito diferente, é uma forma de interpretar um dado da realidade de maneira diferente. Nós chamamos os dedos dos pés de dedos também. Em inglês eles se chamam toes, né? Já é outra palavra. Eles vêm como se fosse outra coisa. Em português, talvez tenha essa semelhança, porque tudo tem uma semelhança física, os dedos das suas mãos e os dos pés, né? Em inglês pode ser pelo objetivo, né? Os das mãos servem para pegar as coisas ou apontar, e os dos pés para dar sustentação no chão. Então, são coisas diferentes para eles. Então, cada língua é uma forma de interpretar a realidade, beleza? Por meio da língua, a linguagem cria conceitos, ordena a realidade, categoriza o mundo e estabelece nossa interação social, né? Se a gente vai explicar uma coisa, contar uma piada, contar uma fofoca, né? Nos apresentar, escrever sobre os nossos sentimentos num pedaço de papel ou falar numa terapia, para tudo isso a gente vai usar a linguagem para fazer as descrições, para fazer explicações, né? Para colocar ordem nos pensamentos. Pensa bem, você está lá deitado, e isso é uma coisa que psicólogos falam muito, né? A pessoa está lá deitada e ela tem aquele pensamento acelerado. Vê um monte de coisa na cabeça, você não consegue organizar de jeito nenhum e começa a ficar extremamente ansioso, né? Aí os psicólogos dizem que se você parar e verbalizar isso que você, e parte da terapia é isso, né? Ou escrever isso, daí que vem a ideia do diário, você já consegue organizar melhor os seus pensamentos. Por quê? Você transformou tudo aquilo que está desorganizado na sua cabeça em linguagem, em uma linguagem racional, né? Você racionalizou aquela linguagem que estava, né, numa forma estranha ali na sua cabeça. Você se valeu do uso da língua, que é a forma que nós usamos para ordenar a nossa realidade, o nosso mundo, para explicar as coisas. E aí a língua, ela serve para estabelecer a comunicação, né? Que é aquilo que nós fazemos por forma da linguagem. É aí que vai chegar essa parte da norma, né? Porque sempre que a gente vai se comunicar, usar formas de comunicação, nós temos que levar em conta os elementos que pertencem a esse ato de comunicação, né? Quais são esses elementos? Primeiro de tudo, nós temos quem está comunicando algo, quem fala ou quem escreve, que é o emissor disso, né? É a pessoa que está falando ou é a pessoa que está escrevendo, né? Só que essa pessoa, ela vai falar ou escrever para alguém, que é o seu receptor. E aí já entra, né? Já entram algumas escolhas, né? Digamos, por exemplo, pense em duas situações. Uma conversa entre amigos, né? Uma rodinha ali de amigos conversando sobre um tema bem idiota do dia a dia, né? Sei lá, falando mal de alguém, por exemplo, né? E você numa entrevista de emprego.
Você vai fazer escolhas de frases, né, do que você vai falar, de como você vai falar, né, das palavras que você vai utilizar, como você vai organizar suas frases, completamente diferentes nas duas situações. Por quê? São situações de comunicação diferentes. O emissor é o mesmo, é você, mas o seu receptor é outro. Você falar com um amigo, falar com seu chefe, por exemplo, são duas coisas completamente diferentes, né? Claro que, conforme a gente vai ficando mais velho e aprendendo a viver, aprendendo melhor a viver dentro desse mundo social, né, a gente vai aprendendo melhor a adequar o nosso uso da linguagem ao contexto em que a gente se insere, né? Se você pegar uma criança de 10 anos, é muito provável que ela vá usar registros parecidos em situações diferentes, porque o mundo dela ainda é bastante limitado. Agora, quando você está ali nos seus, vocês estão aí nos 18, vocês estiverem ali nos 20, 25, tudo, cada vez mais vocês vão aprendendo a diferenciar situações e diferenciar o nível de linguagem a ser utilizado em diferentes situações, tá? Aí nós temos o emissor e o receptor, temos o conteúdo, que é o que é falado, né? No meu caso aqui, é uma explicação sobre o que é língua, o que é linguagem, para chegar no que é norma culta e norma padrão, mas aí tem a forma de falar, que é a própria mensagem. Ou seja, dentro desse contexto com que eu estou falando, eu vou escolher uma forma de organizar o meu conteúdo. Como eu vou dizer o que precisa ser dito, né? Beleza? Aí nós temos a língua usada, a linguagem usada, que no caso é o código, nosso aqui é a língua portuguesa, e por onde fala o canal, né? No meu caso aqui é uma aula, né? Se eu estivesse explicando isso para um colega numa mesa de bar, provavelmente eu poderia estar falando isso de um jeito muito mais informal, né? Beleza? Então, o canal também vai influenciar em muito as nossas escolhas, tá? Uma coisa que é importante a gente saber é que uma língua, ela não é uma realidade unitária e homogênea. Ou seja, a língua muda e a língua ela é diferente dependendo de aspectos como a região da pessoa que fala, o tempo histórico em que estamos falando. Né? Se a gente pegar um livro do Machado de Assis para ler agora, o registro dele do português brasileiro é totalmente diferente do nosso, né? Vai depender também da situação, né, de formalidade, né, e isso já cria uma heterogeneidade na língua, né, já faz com que ela não seja uma coisa só sempre. Vai depender da faixa etária, né, em geral, seus avós vão ter um jeito, um vocabulário diferente do seu, porque eles são pessoas de outro tempo, né. Jargão profissional também, né? Muda muito alguns termos que a gente utiliza. Então, a língua ela não é a mesma para todos, em todas as situações, né? Temos fatores sociais também de escolaridade. E as formas de uso de uma língua, elas não obedecem só a critérios linguísticos, ou seja, de escolha de palavras, de frases, etc., mas também a critérios culturais e políticos. É aí que entra a questão da norma, né? O que a gente chama de norma de uma língua? A norma é um grupo, né, um determinado conjunto de fenômenos linguísticos. Podem ser fonológicos, né, que são do som, morfológicos e sintáticos, que é de estrutura de palavra e frase, e lexicais, que é de sentido, que são costumeiros numa comunidade de fala. A gente tem várias normas, né? Por exemplo, uma vez, quando era mais jovem, sei lá, tinha ali uns 26 anos, fiz uma viagem para Londrina, encontrei um amigo meu, né, que é professor da UEL lá, tudo, pá, um amigo meu, uma amiga minha que estudavam lá, tudo, aí a gente estava por lá, e esse meu amigo que era professor, ele tinha um amigo que estava por lá também no dia que a gente saiu, que era um advogado, mas era um cara que aí esse amigo me falou que é um gay POC. Eu nem sabia o que era isso até então. E aí eu descobri que o gay POC é aquele, ele é o gay, né, o homossexual, que ele é bem
é bem nítido ali, sabe? Afeminado. Bem, isso, afeminado, né? Tipo, a gente tem aquele... Tava dando uma olhada esses dias no Big Brother, tem um cara que é um gay POC lá, né? O Gilberto. Aquele estilão, bem afeminado. E aí, esse cara me ensinou que existe todo um vocabulário dos POCs. E ele foi ensinando umas palavras, assim. E esse meu amigo, né? O professor da UEL, ele é hétero, tudo, mas ele sabia, porque como esse cara era um amigo de infância, ele já tinha ensinado tudo, e eles meio que começaram a se comunicar nesse vocabulário. E eu não entendia nada, né? Não entendia um termo assim, e eles foram me ensinando, né? Tipo, isso aqui é o dicionário POC, e foram falando, né? Isso, vocês veem, os dois são falantes de português, o que eles estavam falando era português, as frases eram, né, da língua portuguesa, só mudavam alguns termos, mas era um tipo de uso da língua que tinha uma norma própria, né, que era a norma ali dos termos POCs, né. A gente tem outros, né, se a gente for ver o pessoal do rap, né, o pessoal do funk, né, às vezes numa periferia de uma cidade grande, né, você já tem diferenças, né, algumas regiões nordestinas, algumas regiões do sul, né, até mesmo aqui do interior em relação à capital, né, a São Paulo, a gente tem muitas diferenças nesses registros, mas essas diferenças, essas variedades, né, isso que a gente chama de variedades linguísticas, eles têm uma norma interna, né? Aí, onde que entra aquela parte que eu falei que essa questão da norma, ela não tem só um fator linguístico, mas também político e cultural. Porque aquilo que nós chamamos de norma culta é aquilo que acaba sendo imposto, né? Sempre foi imposto como português correto, né? Vocês já devem ter ouvido falar muito disso, né? Ah, você está falando errado, né? Não é assim que fala, você está falando errado, né? O que quer dizer isso? O que quer dizer isso, falar errado? É uma imposição de uma norma. Ó, essa norma está certa, que você está usando está errada. Os fatores políticos e culturais são que, em geral, essa norma é aquela que vem dos grupos de elite, né? Como que surge a norma culta do português brasileiro, né? Surge ali do português de Portugal, né? Que eram as elites brasileiras na época que o Brasil era uma colônia de Portugal. Então, os escravos eles aprendiam português, mas eles tinham uma herança linguística do lugar de onde eles vieram, né? Dos diferentes lugares da África de onde eles vieram. Então, ali o registro com que eles falavam, por exemplo, era considerado errado. Se um índio aprendia o português, já que já era o idioma oficial, ele ia ter, claro, influências do tupi, por exemplo, se ele fosse um falante do tupi. Mas aí era considerado que o falar, né, o português do indígena ali, era errado. Qual que era o certo? O português de Portugal, que era a elite local. E isso ficou, historicamente, foi sendo colocado como isso é o português correto, imposto na forma da gramática, né? Então, a norma culta é uma versão que o português brasileiro se apropriou do que foi o português trazido, né, o português de Portugal. É o português de Portugal de hoje? Não. Era o português de Portugal daquela época? Também não. Era o português de Portugal que começou a ser usado por essa elite, trazido por eles, do jeito que eles usavam, não necessariamente era o jeito ali que todo mundo usava em Portugal, porque lá também tem várias variedades, e que foi sendo colocado, né, por essa ideia das gramáticas, dos estudiosos da língua, como aquilo que era a norma. Esse é o português correto. Você não pode falar vou no banheiro, certo? Eu vou ao banheiro. Um exemplo, né? Isso é a norma culta. Mas aí, se você for fazer a sua redação hoje, sua redação no Enem, por exemplo, vai pedir a norma padrão, não a norma culta. Por quê? O que é a norma padrão? Bom, chegou um momento, né? Vocês veem que vocês sempre aprendem na escola essa coisa da variedade linguística, de que se você ficar falando para a pessoa, o jeito que você fala está errado, impondo assim uma norma, é uma forma de preconceito linguístico. Você está apagando a identidade daquela pessoa, seja social, regional, etc. Então, a norma padrão, ela foge dessa ideia da norma culta, de que só existe uma forma correta, e ela assume
para o português escrito um padrão, né? Um grupo de algumas coisas que são padrões em textos escritos, especialmente textos técnicos, jornalistas, os textos que circulam por aí. No que se baseia a norma padrão? Os textos que circulam por aí, né? Então, muitas vezes, existem alguns registros da norma padrão que vão sofrendo modificações, é diferente da norma culta, que é estática. Aquilo é o certo, vai sempre ser o certo e ponto final, quem não sabe está errado. A norma padrão vai mudando de acordo com o uso que se faz nesse padrão. Ela ainda tem um fator político e cultural, porque quem tem acesso, quem que produz essa escrita que circula, que chega às pessoas, né? Em geral, são membros ali de uma parte mais privilegiada da sociedade, né? Os que não são, eles acabam se adequando para chegar ali. Mas o padrão ele acaba sendo mantido como uma forma de manter certa uniformidade na escrita. Então, a norma padrão vai se preocupar com o quê? Algumas questões referentes à organização da pontuação, por exemplo, né? Então, um exemplo, não separar sujeito do predicado com vírgula. Isso é o que está na norma padrão, né? Na norma culta, nós tínhamos zilhões de regras, né, ali da vírgula. A norma padrão dá uma diminuída, uma facilitada, e só nos casos em que o uso é comum mesmo que ela coloca, né? Algo que está na norma padrão também, né? As situações de uso da crase, por exemplo, né? O uso dos tempos verbais, né? As regências de verbo, né? Que causam mais confusão, mas enfim, a ideia da regência verbal, da regência nominal, são bem menos tópicos do que a gente tinha na norma culta. Por quê? Apesar de ainda ser uma imposição, né, de ainda ser tipo, você tem que seguir um padrão, pelo menos é algo que abre mais. É tipo, ó, a gente está seguindo o que culturalmente nós temos aí dentro dos textos escritos, né? No caso nosso do português brasileiro. Conforme isso vai mudando, o padrão ele continua mudando também, assim como a língua muda, né? Então, o que a gente vai ver aqui como norma padrão, né, que a gente vai começar a ver a partir da próxima aula, né, que eu vou falar para vocês um pouco de pontuação, vou falar da regência verbal, da regência nominal e da colocação pronominal, né, que são ali as partes principais, e falar só um pouquinho do uso da crase também, bem simplesinho, o que se pega ali na norma padrão. Questões de coesão, né, estão dentro da norma padrão, mas aí entra dentro de uma organização lógica do texto e organização de parágrafos, né? Por que a gente pensa nesse padrão, então? O padrão parte de uma ideia da adequação linguística, né? Como nós temos diferentes comunidades com diferentes formas de falar, de se comunicar, né? Quando a gente vai pensar em algo geral, né? Então, por exemplo, um texto escrito para ser lido por qualquer pessoa em qualquer canto no Brasil, né? Como a gente tem que o normal é o falante variar sua fala de acordo com a prática, né? Uma das adequações é nessa prática formal de uso da língua, né? Ou seja, num contexto como a escrita do TCC, como a escrita de uma monografia, como a escrita de uma redação, né? Como a escrita de um texto técnico, certo? Como a escrita de um relatório, que pode ser algo que vocês vão fazer depois de formados, mandar um e-mail para um cliente, né? Vamos dizer que vocês estão trabalhando lá, depois vão precisar falar com o cliente, mandar um e-mail para o seu chefe. Isso são tipos de comunicação formal, né? Que vão pedir o registro mais formal da língua. Isso que a gente chama de registro formal é a norma padrão. Professora, a norma padrão é aquilo que os advogados ficam tentando usar, que eu ligo ali, eu fico vendo a audiência do STF e não entendo nada. Não, aquilo lá parece quase uma paródia, né? Eles estão usando o que a gente conhece ali como a norma culta, usando termos em latim, né? Esses termos que parecem bem arcaicos e tudo. A norma padrão é o português que nós falamos hoje, o nosso português normal mesmo, com as frases normais que a gente fala, mas com algumas correções para manter um certo padrão na escrita, né? Então,
Então, aquela questão da ortografia, né, a questão de uma organização mínima das frases e do uso da pontuação, beleza? E importante, né, uma indicação dos verbos ali, se a gente está falando, por exemplo, no presente, no passado, no futuro, a ideia da concordância, né, uma coisa bem mais tranquila. Beleza, pessoal? Então, isso daí é conceito de língua, linguagem e a ideia de norma.